Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Jimmy Souza do Carmo, advogado, professor universitário, especialista em direito tributário, especialista em contabilidade e gestão de finanças empresariais e mestrando em direito, que vai falar sobre a reforma tributária. Olá, doutor Jimmy, tudo bem? Olá, boa tarde, Raul. É uma satisfação estar aqui no Habeas Data, um programa tão importante para a advocacia paraense. Doutor Jimmy, está em pauta hoje aqui uma discussão ferrenha que, na minha opinião, ainda vai render muito assunto, muita controvérsia e muita discussão. É um tema muito acalorado, né? Reforma tributária, e que traz muitas novidades, muitas alterações, e que provavelmente nós teremos ainda que voltar outras vezes a debater este assunto aqui, tá? Mas vamos lá. A reforma tributária trouxe mudanças substanciais no sistema tributário nacional. E quais foram essas mudanças, na sua opinião? Bem, o tema ele é palpitante, ele traz um colorido diferente para a advocacia, principalmente a advocacia do poder público, o direito público. Existem várias mudanças, mas falar sobre reforma é falar sobre a PEC 132, que trouxe vários novos institutos em matéria tributária, modalidades tributárias diferentes e mudanças significativas quanto à capacidade legislativa dos municípios, da União Federal e dos estados. Notadamente, o que eu percebo de muito importante seria a criação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O que isso quer dizer? Existem impostos em espécie no âmbito constitucional, do artigo 145 até o 165, aproximadamente, no título Tributação e Orçamento, que falam sobre impostos. E a União Federal tem sua competência na exclusiva, os estados e municípios. O IBS, por exemplo, o Imposto de Bens e Serviços, ele traz uma novidade que é o fim do ISS, que é Imposto sobre Serviços de competência municipal, e o fim do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Bens e Serviços de competência dos estados. Daí, da junção dos dois, surge o IBS. Esse é um advento muito importante. O outro advento é a criação, né, da contribuição de bens e serviços de competência exclusiva da União, né, que traz o fim do IPI, assim como as contribuições sociais de PIS e COFINS, além de outras várias mudanças, como, por exemplo, a possibilidade do Poder Executivo Municipal, a partir de então, legislar, falar sobre as matérias de IPTU, que por decreto agora as bases de IPTU poderão ser modificadas, assim como a mudança do elastecimento da base de cálculo do IPVA, que agora poderá recair sobre embarcações e helicópteros. Então, são temas polêmicos, são mudanças muito significativas e que demandam a atenção máxima da advocacia tributária no estado do Pará e no Brasil, com certeza. Doutor Jimmy, e quais mudanças já entraram em vigor esse ano, ou ainda, nenhuma ainda entrou, ou todas entraram, enfim? Como é que está o panorama hoje de vigência dessa regra? Bem, a vigência e eficácia da legislação é um ponto muito importante que deve atrair a atenção da advocacia tributária, muito em razão do diferimento quanto ao início da vigência de grande parte da legislação. Como referi ainda há pouco, a transição, o início da inteireza da legislação, então, enquanto eficácia e vigência, ocorrerá a partir de 2033. E muitos receios existem em relação à matéria, mas uma coisa é certa, a preocupação com a transição ela é muito perceptível
tendo em vista que ela iniciará em 2029, quanto à extinção de todo o texto, né, antigo, as modalidades tributárias que eu citei, e irá até 2078, cerca de 50 anos de transição. Então, com certeza absoluta, isso demonstra a preocupação da União Federal em relação à reforma tributária. Uma coisa muito importante é que, apesar da PEC 132 já estar em vigência, já fazer parte do âmbito constitucional, nós temos a necessidade de regulação por meio de lei complementar federal das alíquotas tanto do IBS quanto do CBS. Então, aguarda-se ansiosamente, a advocacia tributária aguarda ansiosamente a regulação das alíquotas e demais procedimentos fiscais que devem vir dessa legislação. Então, para o ano de 2024, por enquanto, nada mudou, tudo continua como antes. Bem, existem 2 pontos muito importantes que mudaram e chamam a atenção em relação da amplitude dessa mudança. Principalmente quanto à IPTU, que, como eu falei ainda há pouco, o veículo legal que agora tratará do IPTU em relação à base de cálculo, por exemplo, será o decreto do líder executivo municipal. Então, isso atrai para a municipalidade a possibilidade de adequar as alíquotas, buscando a equidade, buscando a isonomia em relação à capacidade contributiva, à capacidade econômica que os contribuintes têm e sinalizam para a Fazenda Municipal. Outro ponto que eu sinalizo como muito importante, e poucos municípios sabem disso, é que houve o elastecimento da base de cálculo, né, e destinação junto a uma modalidade tributária que é a contribuição de iluminação pública, que vem na nossa conta de luz. Sim. Em razão do 149A da Constituição. Que a partir de então, o produto da arrecadação poderá ser utilizado também para monitoramento e segurança dos logradouros públicos, disponibilizando a municipalidade. Que antes era permitida apenas utilização para a iluminação pública. Exatamente. Então, essa é uma mudança que já está em vigor e que pode, obviamente, o município já pode da instituição da legislação adequada para atrair para si, no âmbito constitucional, a mudança pode ser utilizada, né, pela gestão municipal. É muito importante essa mudança. E o que muda para os municípios e para os estados, assim, de maneira geral? Bem, a partir do momento que nós temos o compartilhamento do que nós chamamos na área tributária de capacidade tributária ativa, nós temos que nos preocupar de ponta a ponta. E essa preocupação diz respeito à fiscalidade, que também, por sua vez, conversa com a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós temos que observar o seguinte: a partir do momento que a PEC 132 ela cria o IBS, por exemplo, que é substituto, né, do ISS e do ICMS, o compartilhamento será realizado por meio da criação de um comitê gestor dessa arrecadação. E, após a legislação federal, a lei complementar, obviamente em conformidade com o artigo 146 da Constituição, ela necessitará regulamentar esse comitê gestor, que ainda há uma dúvida muito grande em relação a tudo isso, e por hora nós temos que aguardar como será regulamentado esse comitê gestor, quais são as competências e atribuições institucionais da Fazenda Municipal e Estadual quanto ao regramento do dia a dia, a rotina fiscal em relação a procedimentos, né, de controle. Porque haverá, com certeza, uma grande mudança de procedimento, né? Porque você pega imposto que era de competência do município e do estado, junta tudo. Como é que vai gerir? Quem é que vai fiscalizar? Os dois? Um só? Como que vai ser essa repartição, ou melhor, essa distribuição dos valores arrecadados? Enfim, tem uma série de questões aí que precisam ser regulamentadas para que se possa operacionalizar. Talvez por isso esse longo prazo aí para adaptação da operacionalização de tudo isso, né? Mas, em sua opinião, quais os maiores desafios dessa reforma tributária? O que o senhor vê aí que é desafiador
para o contribuinte, para os entes arrecadadores, enfim, para a reforma em geral? Bem, a minha humilde visão é que saber o que vai acontecer é a pergunta de $1 bilhão, né? Mas, pela experiência do dia a dia na área tributária, nós vemos o seguinte: o desafio é mútuo, o desafio é recíproco, tanto dos contribuintes, sujeitos passivos da relação jurídica tributária, quanto para as administrações fazendárias municipais, da União e dos estados. Porque, repare, hoje nós temos vários desafios, né, contemporâneos, como, por exemplo, o desafio das repartições constitucionais que diz respeito ao nosso Pacto Federativo e, por seu turno, de instrumentos, né, de direito financeiro que percebem e necessitam serem acompanhados pelos municípios, pela União e pelos estados, no que diz respeito às repartições constitucionais, como, por exemplo, o Fundo Participativo Municipal, que alimenta, dada medida, a maior parte, né, do orçamento anual dos municípios pequenos, dos médios municípios. Então, a partir do momento que esse regramento muda, os impactos em relação aos gatilhos de direito financeiro também ocorrerão, e esses desafios podem repercutir na dificuldade de mensurar quais são as adequações necessárias para que nós não tenhamos riscos de redução da arrecadação por meio dos repasses, por exemplo, que são realizados pelos fundos participativos constitucionais. Então, Sim. essa é a minha maior preocupação, porque sabemos, por exemplo, no estado do Pará, no norte do Brasil e Nordeste, que dentre os 5.200 municípios da República, a grande maioria desses municípios, os mais pobres principalmente, os menos aquinhoados, eles têm para si, nas repartições constitucionais, nos fundos participativos municipais, a maior parte dos seus orçamentos. E se por um acaso isso sofrer com a reforma tributária, espero e creio em Deus que não aconteça, nós teremos repercussões que trarão desafios ainda maiores junto à gestão fiscal, a melhor gestão fiscal possível, para que o pacto, né, social de bens e serviços essenciais, que está junto à União Federal, pelo federalismo, não sofra, né, com a incapacidade de dar acesso a esses cidadãos, esses munícipes. Então, essa é a minha maior preocupação enquanto profissional da área tributária. Dr. Jimmy, na sua opinião, na sua experiência, como nós sabemos que o brasileiro deixa sempre as coisas para a última hora, né? Já está havendo uma movimentação dos entes federativos para fazer adaptações necessárias em sistemas e tudo mais para aplicar essa nova reforma? Ou ainda é muito incipiente? Bem, o esforço da administração fazendária, ele existe. O que eu percebo é que os diálogos em relação à criação de procedimentos fiscais, de controles internos para monitoramento da arrecadação por meio desses novas modalidades tributárias, ela deve ser acompanhada de muito perto pela advocacia tributária, em razão do seguinte: a advocacia tributária privada, ela é capaz, né, de dar guarida, né, de cooperar junto à administração privada de negócios. Então, a partir do momento que eu possa ter um aumento gradativo ou abrupto, dependendo do texto que venha, da carga tributária, sabemos que a curva de Laffer, né, ela explica o seguinte: você tem um limite para aumento da carga tributária. E a partir daquele limite, a curva de Laffer explica que, mesmo que você aumente a carga tributária, a arrecadação com isso não aumentará pela violação desse limite. Sim. Então, o que eu percebo como oportunidade é que a advocacia tributária, que assessora negócios, projetos de natureza privada, deve estar para e passo, deve estar muito próxima da administração fazendária, para que ambos os lados percebam as dificuldades e trabalhem a quatro mãos. Caso contrário, nós teremos
uma reforma tributária regulamentada pró-fisco. E quando a balança pesa para apenas um lado, isso pode trazer dificuldades e desafios que podem se tornar duradouros demais. E isso pode cooperar para uma assimilação da reforma tributária e seus desafios junto aos contribuintes, que pode repercutir em danos à ordem econômica e ordem jurídica, né, do Brasil. E isso não é bom para ninguém, até porque as empresas, como nós sabemos, geram os tributos. E sem tributos, nós não temos arrecadação. E sem arrecadação, nós temos desafios. E consequentemente, toda essa mudança, né, em minha opinião, posso estar equivocado, me corrija, vai gerar um número muito grande de demandas judiciais para se discutir a aplicação dessas novas regras, o que pode, o que não pode, o que é constitucional, o que não é constitucional, como de costume em qualquer legislação. Imagine numa reforma nessa grandeza, com tanta mudança, né? É de se esperar uma avalanche de ações judiciais, questionando constitucionalidade, validade, enfim. Aí aquilo que a gente já conhece muito bem e sabe que uma mudança dessa natureza pode produzir no judiciário. Bem, o que eu percebo é que, paralelamente às dificuldades trazidas pela reforma tributária, existe um esforço institucional muito forte, muito firme, no sentido de utilização das alternativas para a resolução de conflitos, inclusive na área fiscal tributária. Hoje o Estado do Pará é pioneiro, e teço esse elogio em razão da praticabilidade na área tributária. Sim. Que, buscando por meio, por exemplo, da transação tributária, que é um diálogo entre contribuinte... Uma conciliação. Exatamente. O contribuinte e o fisco estadual, existe a possibilidade de redução desses litígios. Hoje, estima-se, por exemplo, na União Federal, que aproximadamente R$500 bilhão deve ser julgado até o final do ano no que diz respeito a processos de natureza administrativa junto ao contencioso fiscal da União Federal. Então, esse contencioso, essa litigiosidade, não faz bem, né, para a economia. E, por exemplo, no início da gestão do governo atual federal, houve uma campanha chamada Litígio Zero. E essa campanha ela buscou extinguir, por meio da composição, por meio da possibilidade de transação tributária, extinguir muitos processos administrativos, e deu certo. E como nós podemos identificar, a União Federal hoje ela tem uma curva em ascendente da arrecadação federal. Então, eu vejo como oportunidade e faço elogios aqui ao Sejusc do Estado do Pará, que Sim. vem, notadamente, realizando um esforço institucional muito grande na utilização de diálogos para autocomposição, inclusive em matéria tributária. E de ações já ajuizadas, né? São já ajuizadas. Então, reduzir o litígio é importante para todos os lados. Doutor Jimmy, foi um imenso prazer tê-lo aqui como nosso entrevistado. E eu espero que o senhor volte outras vezes para a gente tratar desse assunto e de outros. Esse, principalmente, que a reforma tributária ainda vai render muita discussão. Então, a nossa casa está aberta para que o senhor volte e a gente possa fazer novos bate-papos aqui. Tá? Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço imensamente a oportunidade. É um tema muito caro, é um tema polêmico e, com certeza, como eu falei anteriormente, é necessário esse approach, essa aproximação entre poder público, a administração fazendária junto à advocacia privada, para que o desafio, que já é muito grande, seja assimilado da melhor maneira possível, com menos riscos, tanto para a gestão pública, municipal, estadual e União Federal, IDF, quanto para a advocacia privada, que representa os contribuintes. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado.